Enorme prazer estar aqui com todos vocês, especialmente porque nós estamos aqui para ouvir o professor Angarita, que vai lançar o seu livro, feito em colaboração com a nossa querida Lígia, que está aqui desde o começo da escola, e com a Ângela. Tá? Na realidade, eu só vim abrir, não deveria abrir nada disso, porque é o Mário Engler que vai coordenar o debate. Muito para agradecer a Maria Tereza por estar presente aqui no lançamento desse livro, que é um livro que, em alguma medida, relaciona tanto a experiência do professor Angarita, de alguns aninhos no curso de administração, e os outros aninhos aqui no curso de Direito, né? E que, para nós, tem sido, ao longo desses anos, o maior dos privilégios acadêmicos poder contar com ele aqui na escola, né? Esse que ele não deu só muito da sua sabedoria para a construção dessa escola, mas espero que, sobretudo, a sua alma a essa escola, uma vez que todos nós tentamos nos conduzir de acordo com muito desse carinho, dessa sensação de contribuição que o Angarita tem passado para a escola ao longo dos anos. Então, sem mais, eu passo para o Zé Rodrigo, que vai falar um minutinho sobre o selo Acadêmica Livre, que é o selo que está lançando esse volume, e depois para as minhas duas colegas. Boa noite a todos. Eu vou gastar contados 2 minutos de vocês, só para chamar a atenção, né, que esse livro é o primeiro volume da nossa coleção, que se chama Acadêmica Livre. É uma coleção que ela foi construída para ser, enfim, de livros digitais, e eventualmente a gente vai imprimir conforme as ocasiões exigirem, né? E a ideia é criar uma coleção de acesso livre, né, com um conselho editorial, quer dizer, não é uma coleção que vai publicar tudo que a escola quiser, é um conselho composto de professores, inclusive de fora da escola, né? Nós queremos criar, então, essa coleção que seja um marco intelectual, que a gente quer que ela cresça e seja importante, né, que seja importante publicar nela, e, enfim, e que tenha essa política de acesso livre, né? Você pode copiar o livro, baixar o livro, etc. E para que ela seja importante, nada melhor do que um livro do professor Angarita para puxar a coleção, né? E é uma honra ter um livro dele como o primeiro volume da coleção, simbolicamente, né, aqui lançado hoje. Algumas coisas pessoais. Esse livro começa há muito tempo com certas exigências do meu amigo Ari Oswaldo Matos Filho, quando nós éramos diretores em conjunto nessa escola, e ele, às vezes com pachorra e às vezes com certa pressa, me dizia: Angarita, você precisa escrever um livro, você precisa ter um projeto, e cobrava com simpatia uma possível colaboração que eu devesse dar à escola e ao pensamento da empresa e Estado. Esse livro tem a ver um pouco com as nossas conversas, viu, Ari? Em segundo lugar, está começando essa coleção iniciada pelo Zé Rodrigo, com uma observação pessoal muito, muito cálida. Livro, para mim, é um objeto que não é objeto. Não é objeto, é outra coisa. Livro tem alma, tem texto, tem poesia, tem emoção. Tomara que essa coleção a gente não perca nada disso. Cabe ao Zé Rodrigo zelar por isso. Então, o que é o livro que nós estamos inaugurando aqui agora? Em primeiro lugar, Ângela e Lígia e Ângela foram companheiras militantes, competentes e simpáticas desse trabalho. Cada uma dessas pessoas mencionadas tem o seu ponto de vista, tem a sua liberdade intelectual, tem o seu modo de ver a ciência do direito e assim por diante. O que houve foi um clima de cordialidade, de entendimento, que permitiu construirmos uma peça só. Quem ler o livro, supondo que haverá pessoas que leram o livro, vão encontrar um pouco da Lígia, um pouco da Ângela e um pouco de mim. O que é o livro?
estudar o Estado de um lado e a empresa do outro está sendo cada vez mais comum. As pessoas, os intelectuais, a contribuição jurídica começa a perceber que são entes que não podem ficar isolados um do outro. E essa dualidade de entidades se enrosca no cotidiano de maneira muito especial. Pode fazer um livro de longas denúncias a respeito. Pode falar da corrupção, por exemplo. Pode falar de tudo mais. Pode falar dos laços, como faz o professor Lazzarini. Pode falar do compadrismo do Estado. Lígia, Ângela e eu escolhemos fazer alguma coisa bem discreta, centrada no direito. Como é que o Estado usa seu poder de mando para construir táticas e estratégias tendo em mente a empresa. A empresa usa de alguns instrumentos para a sua vida. Uma delas é a casca societária, outras são os grandes contratos, são as redes de contactos, a aglomeração, etc. Nós isolamos só um tratamento, eu diria até específico e profundo, diria isso, mostrando quase 150 vezes se o Estado imbrica com a empresa. O livro deve mais do que presta, porque nós queríamos poder ter tido tempo e talento para fazer um livro menor e melhor. Fizemos um livro pequenininho, mas podia ser menor ainda e melhor. Vamos tentar caprichar de outra vez. Mas, então, enfim. O livro tem também preocupações em não repetir noções corriqueiras sobre empresa e nem corriqueiras sobre Estado. Ele opta por uma expressão de um e de outro. Você não pode isolar as vantagens da ciência política. O professor Oscar foi um grande parceiro indicado na bibliografia, que contribuiu para compreender o Estado. Os autores do livro preferem ter o seu modo de pensar o Estado com os erros que decorrem de uma escolha pessoal. Nós não queremos inovar a grande tradição de a ciência estudar o Estado, e muito menos a empresa, que é um fenômeno mais recente, avassalador, perigoso, dominador do mundo moderno, criador de dificuldades para todo mundo, e, no entanto, é muito difícil compreender a civilização sem ela. É uma contradição terrível dos nossos dias, mas é verdade. Então, tomando esses dois centros, essas entidades que são da nossa história, da história anterior e será futura, os autores percebem que essas duas entidades são centros de poder. Poder no pior sentido e no melhor sentido. Poder de discernir, poder de corromper, poder de alterar, poder de matar, poder de viver. Seja um polo, seja outro. É claro que o poder estrito sensu atribui-se ao Estado, ou atribuía seu Estado. Hoje é muito difícil você não reconhecer um poder tão grave e tão expandido como o poder da empresa. Todos sabem que algumas empresas, ou várias delas, têm ativos superiores a muitos países e têm ações dominadoras entre vários países. Não vou mencionar países grandes ou pequenos, que eu tinha que passar no Brasil e é muito delicado. De maneira que esse é o livro, a nossa preocupação é uma só, é colocar esse livro na pauta dos debates. Quer dizer, iniciados há algum tempo, permanentes, algumas vezes confusos, outras vezes claras, mas o livro quer estar nessa preocupação. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Coube a mim, Ângela, fazermos uma brevíssima introdução sobre o livro, mas brevíssima mesmo, que a intenção é que nós todos possamos ouvi-los durante os debates. De alguma forma, eu acho que essa fala do professor Angarita trouxe muito do que eu ia dizer. Então, primeiro de tudo, eu quero, pela primeira vez, desobedecer ao professor Angarita, que falou que eu não podia agradecer, fazer essas coisas, mas, em meu nome e no da Ângela, nós queríamos agradecer a sua generosidade de nos acolher como suas coautoras. É nosso privilégio e nossa honra sermos suas coautoras. Esse livro, de alguma forma, tem, acho que, dois principais méritos. Um deles é
roubando a fala da minha amiga Viviane Prado, ela falou, poxa, quando a gente lê o livro, parece que a gente está ouvindo o professor Angarita falar. E é verdade. Então, esse primeiro mérito é muito do professor e não nosso. E o segundo é dessas preocupações que são realmente compartilhadas, tanto da liberdade dos indivíduos, da democracia e das relações imbricadas entre esses dois entes, centros de poder, nas palavras do professor. Eles foram trazidos para dentro do livro de alguma forma um pouco caótica, né, na tentativa de ser ordenada. E, enfim, quanto à nossa mini apresentação, o professor... Vou até pedir para você passar os 4, porque ia mencionar só o título do trabalho, né? Muitas vezes as pessoas, poxa, que coisa curiosa, Estado e empresa, uma relação imbricada. No começo era apenas Estado e empresa, depois Estado e empresa como centros de poder. E aí, ao longo do trabalho, nós nos demos conta que nós não estávamos nem falando só de ações do Estado, nem tampouco só de ações de empresa, mas o objeto era essa relação imbricada entre os dois, a zona cinzenta, né? Então, nós mudamos o título do trabalho para Estado e empresa, uma relação imbricada. O professor abordou, acho que o que eu tinha para dizer sobre a justificativa de relevância do tema, a Ângela vai complementar, e eu creio que os debates também cobrirão. Estou tentando ser o mais breve possível, porque acho que a nossa intenção é ouvir os debatedores hoje aqui. E, quanto ao formato, ressaltar mais uma vez que nós privilegiamos essa publicação eletrônica e, enfim, dar os parabéns para o José Rodrigo Rodrigues, nosso colega e sempre inovando na área de publicações. A nossa intenção é que as pessoas possam acessar o livro e lê-lo e, eventualmente, compartilhar algumas ideias e trocar ideias. E nós imaginamos que a melhor forma de fazer isso seria deixá-lo totalmente livre para o acesso por meio da internet. O professor Angarita, até a ideia foi dele, eu acho que é o mais moderno de nós todos. Foi uma excelente ideia, professor. Ângela, por favor. Bom, boa noite a todos. Só para complementar aqui, para falar um pouquinho sobre o formato do livro, algumas questões são, de fato, inovadoras, e a gente gostaria só de ressaltá-las antes da gente passar para o debate em si. O tema, como a Lígia e o professor falaram, aborda uma área cinzenta, né, que é muito difícil de conseguir conceituar exatamente, e nós optamos, então, por duas versões de abordagem, uma mais ensaística, né, e outra científica, efetivamente utilizando metodologia, pesquisa empírica, análise e etc. Quer dizer, buscamos teorias, buscamos doutrinas e buscamos o que acontece na prática e tentando identificar como o Estado consegue, taticamente, utilizar a empresa para suas ações. Pela complexidade do tema, nós utilizamos essa abordagem justamente para fugir de um autismo que existe em relação a esse tema e vários outros na área do direito, que é simplesmente repetir doutrinas e conceitos e teses que foram construídas, mas sem nenhum questionamento. A ideia principal aqui é nós utilizarmos, sim, da doutrina já existente sobre o assunto, que é imensa, gigantesca, tanto quanto a empresa, quanto em relação ao Estado, e testarmos conceitos presentes nessa doutrina na prática, né? Então, o que nós utilizamos para isso foi a busca da legislação brasileira dos termos utilizados na legislação brasileira que faziam referência à empresa. Bom, para a compreensão e visualização dos resultados, nós optamos também por alguns requisitos que não são muito presentes em livros jurídicos, né? Então, um deles, por exemplo, são os diagramas aqui, as figuras. O professor Angarita, às vezes, relutava, às vezes, gostava bastante. A questão é que, dessa forma, a gente consegue explicar muito e compreender tabelas de 400 linhas e milhares de informações, né? Então, esse é um dos exemplos da gente mostrar uma compreensão e visualização dos resultados. E o professor Angarita mesmo disse que, se o Pontes de Miranda tivesse feito a sua utilização por meio de diagramas,
ele teria economizado aí uns 15 tomos, né? Então, a gente tentou sempre ser breve, por orientação do professor Angarita, sempre. Então, essa é a ideia. Além disso, acho que aqui todo mundo sabe, né, mais do que ninguém, que o debate é recorrente, está cada vez mais recorrente no mundo todo, não só no Brasil. A gente poderia ficar citando aqui milhares e milhares de problemas ou soluções que são resultantes dessa relação entre Estado e empresa. Aqui eu só peguei um que nos chamou a atenção da semana retrasada do The Guardian, que fala sobre a captação pelas grandes companhias de órgãos democráticos, né? Então, mas isso acontece na Inglaterra, não aqui, tá? Então, aqui, quem vai falar com vocês agora é o professor Mário Ender, que vai chamar os nossos debatedores. E agradeço a atenção. Professor Mário Ender, por favor. Então faça isso, eu já falo aqui. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu acho que esse tema pode gerar muitas convergências ou divergências, mas há um ponto em comum entre todos nós, que é a grande admiração, o carinho, o respeito que temos pelo professor Angarita. Eu, especialmente, tive o privilégio, a honra de conviver com o professor Angarita, um pouco dessa relação imbricada entre Estado e empresa, quando o professor Angarita era secretário de governo, no governo Mário Covas. Foi uma experiência a vivo e a cores de muitas das reflexões, dos relatos que constam desse livro do professor Angarita, que inaugura a nossa edição acadêmica livre. Então, eu queria chamar o professor Angarita, a professora Maria Tereza Fleury, o professor Sérgio Lazzarini. Nós vamos formar aqui um colóquio, com a participação também dos presentes. Eu queria pedir, professor Sérgio, eu queria pedir, começando pela professora Maria Fleury, em seguida para o professor Sérgio. O professor Angarita intervém a hora que ele quiser intervir, que trouxessem um pouco, compartilhassem conosco a sua visão, a visão de cada um de vocês sobre o tema empresa, relação empresa-Estado, a partir dos trabalhos, das reflexões, das pesquisas que cada um de vocês vem fazendo ao longo aí do percurso acadêmico. Queria começar com a professora Maria Tereza Fleury, já alertando a todos que a professora deverá nos deixar num determinado momento por conta de um compromisso acadêmico. Vamos lamentar a sua ausência, mas compreendemos perfeitamente essa necessidade. Bom, boa noite a todos, a todas, e especialmente professor Angarita, professor Ari, professor Oscar, Paulo, os colegas aqui da escola, Mazuca, Eugênio e tantos mais. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, e eu não aguento mais um minutinho só de também relembrar, Angarita. Eu, quando entrei, estava voltando dos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de estudar em Stanford, e o meu primeiro emprego aqui de volta dos Estados Unidos foi na EASP, no FSJ, quando o Esdras era chefe de departamento e o Angarita também professor, éramos todos colegas lá. E o Angarita era uma figura imemorável no FSJ, né? E eu tive a oportunidade, durante 6 anos, de trabalhar junto e poder estar convivendo, e depois, lá na FEA também, tendo essa oportunidade de conviver numa série de outras situações. E, de repente, quando veio o convite para hoje estar aqui como debatedor, eu falei, puxa vida, tantos anos se passaram e, ao mesmo tempo, a gente vai se encontrando em momentos da vida e com interesses comuns de pesquisa, o que eu acho assim extraordinário.
Eu vou tentar falar umas breves palavras. Eu acho que o Sérgio é muito mais competente nessa área do que eu para falar dessa relação tão complexa e tão imbricada, que ele e o Rodrigo são os experts da área aqui, mas eu vou comentar alguma coisa do que eu aprendi com o livro. Em primeiro lugar, é um livro extremamente gostoso de ser lido para pessoas leigas como eu, tá certo? Que não navegam bem em todo o aparato jurídico. É um livro muito gostoso e tranquilo, e que tem uma contribuição fundamental, porque ele traz, nessa discussão, uma compilação jurídica que, para a nossa área, é muito relevante. Porque a gente começou já há algum tempo a mexer nessa relação. É claro que, dentro das ciências sociais, e aí o livro começa justamente com as definições de Max Weber, isso é bastante importante, mas em áreas mais ligadas à estratégia, de uns anos para cá, não era um tema tão presente na área de estratégia. E, na área específica que eu tenho trabalhado, que é a área de estratégia internacional, e, mais especificamente, todo o processo de internacionalização de empresas brasileiras, esse é um tema ainda mais recente. Por quê? Porque nós assistimos um processo que se iniciou, tá certo, na década de 70, 80, com algumas empresas, como a Odebrecht, como a Metal Leve, mas que foram casos isolados e muitas das quais não sobreviveram, mas que tomou pulso na década de 90, depois de todo o processo de reestruturação e liberalização da economia. Mas as primeiras empresas que foram se aventurando fora o fizeram sem a intervenção do Estado, ou seja, o Estado brasileiro foi muito pouco presente nas primeiras décadas desse processo de internacionalização. Ele se torna muito presente pós o segundo termo do governo Lula, ou seja, com a ascensão do Luciano Coutinho para a presidência do BNDES e do João Carlos Ferraz. Nesse momento, a gente tem um processo de escolha de empresas campeãs. Essa escolha das empresas campeãs, justamente respaldado com muito recurso, tá certo, do Estado, e tendo também daí uma série de outras imbricações que eu acho que, principalmente o trabalho do Rodrigo, o trabalho do Sérgio, mostram. Aí, relações com apoio a campanhas, relações com outras formas que o livro também coloca. E, nesse processo, hoje, a gente viu que algumas empresas realmente se saíram muito bem, e é importante, e, sem dúvida nenhuma, não acho que seja uma Embraer não sobrevive como está, e é um exemplo extremamente relevante desse processo, se não tiver também um apoio governamental. Ao mesmo tempo, se discute por que uma JS Friboi deveria o ter. Então, é uma questão polêmica. E, justamente, eu achei muito interessante ter tido a oportunidade de ler o livro, porque ele vai passeando por toda essa discussão e mostrando como é que a própria concepção do que é a empresa na sua relação com o Estado tem diferentes significados e diferentes colocações, como é que esses laços vão se montando em diferentes situações. E eu acho que a escolha do título foi extremamente adequada, quer dizer, a ideia de uma relação imbricada e que tem uma zona cinzenta complicada. Tem uma zona cinzenta que eu acho que a gente não pode também, e isso o livro faz muito bem, demonizar, ou seja, ideologizar de tal maneira o debate que você também começa a fazer uma demonização. Porque aí também, em termos de Brasil, nós vamos ficar numa situação complicada, porque em outros países é uma situação muito diferente. E eu só rapidamente um relato
vindo do diretor-geral da Embraer na China e comentando da dificuldade de você fechar certos contratos, porque eles fecham o contrato com uma determinada empresa aérea e já estão com uma série de encomendas feitas, mas aí, numa discussão entre presidentes, tá certo? Entre Obama e o presidente da China, sobre o valor da moeda, uma compra de aviões também entra no circuito. Então, você também imaginar que hoje essas relações não fossem perpassadas, tá certo, por esse embrincamento, seria, no mínimo, ingênuo. Tá certo? Seria, acho que, naíve da nossa parte achar que a coisa poderia ser dessa maneira. Então, justamente, eu acho que para todos os estudiosos, e aí eu falo muito mais do meu grupo todo de pesquisa, de área mais de estratégia e de estratégia internacional, o livro do professor Angarita, da Lígia da Adriana, é fundamental, porque ele traz essas informações de uma maneira organizada, clara e sem papri ideológico, que é uma coisa que também tem permeado muitos dos debates. Mas que eu queria, do meu lado, parabenizar os três autores e acho que foi, para mim, uma leitura, além de muito agradável, extremamente instrutiva. Obrigada. Antes de passar a palavra ao professor Sérgio Lazzarini, que, como todos vocês sabem, é professor do INSPER e autor de uma obra, um livro de grande sucesso, ganhou o prêmio Jabuti, né? Capitalismo de Laços, um tema que também tem uma relação imbricada aqui com o livro do professor Angarita e das colegas Ângela e Lígia. Eu, quando li o livro, também tive uma sensação agradável de estar lendo um livro escrito por alguém que vivenciou muitas das situações, que procurou, de alguma maneira, sistematizar no livro. Só para organizar um pouco aqui as minhas ideias, antes de passar a palavra ao professor Sérgio Lazzarini, eu acho que há quando se fala relação Estado-empresa, há uma variação muito grande. Eu acho que a professora Maria Tereza Freuli se colocou numa posição que não está em nenhum dos extremos, e eu não vou dizer também, ter a ousadia de procurar colocá-la em que posição intermediária. Mas eu acho que nós temos dois extremos aqui, um extremo do Estado absolutamente indiferente, neutro, distanciado das empresas, e nós temos, no outro extremo, o Estado sendo uma empresa, né? O Estado empresário. Eu acho que isso o professor Lazzarini vai poder comentar melhor. E, no meio dessas duas posições extremadas, nós temos realmente um gradiente de situações. Nós temos um Estado que não é mais indiferente, se preocupa em interferir de uma maneira menos intrusiva na economia, perante as empresas, legislando sobre concorrência, legislando sobre defesa do consumidor, medidas macroeconômicas que têm impacto, obviamente, no mundo empresarial, passando em seguida para um Estado que já avança um pouco mais no fortalecimento desse relacionamento, que é um Estado que aí faz uma política industrial ativa, um Estado que usa de incentivos fiscais, de proteção aduaneira, enfim, já dentro de um conceito de política industrial. Até para um Estado que usa mesmo de uma regulação econômica mais forte, mais intrusiva, uma regulação setorial, avançando um pouco mais para o Estado que tem participações minoritárias em empresas privadas. Acho bem na linha das reflexões que o professor Lazzarini procura
reunir no seu livro e que, em boa medida, também estão presentes no livro do professor Angarita. E aí o Estado, como minoritário, também com duas variações. Um minoritário que teria um pouco mais um perfil de investidor, no caso do BNDES, através da subsidiária Bendespar. E, ultimamente, nós temos visto o Estado como um sócio estratégico, não apenas um investidor, mas um sócio estratégico nas concessões dos aeroportos, com a presença da Infraero, poderia ser um exemplo. E aí, chegando no outro extremo, que é o Estado realmente empresário, através dessa chamada figura de sociedade de economia mista. Então, agora, queria ouvir um pouco o professor Sérgio Lazzarini sobre esse tema. Obrigado, professor Mário. Queria agradecer o convite. Grande prazer estar aqui com vocês. Aliás, grande prazer sempre voltar para essa casa. Queria já parabenizar o professor Angarita, a Lígia e a Ângela pelo trabalho. Eu acho que nós precisamos realmente mais estudos nessa área. É uma área que se torna, essa relação empresa-Estado, que acaba tendo mais atenção, né? Como a professora Maria Tereza disse, eu sou professor mais de administração, de estratégia, e realmente, quando você começa a observar o mundo que sai do contexto anglo-saxão típico, né? Você começa a ver diferentes outras formas de participação acionária e presença de atores que às vezes acabam soando um pouco estranho, né? Frequentemente eu tenho contato com colegas meus de estratégia, por exemplo, nos Estados Unidos, que quando eu comento que eu estou estudando empresas e a sua relação com o Estado, já se torce o nariz, assim, você está voltando com esse dinossauro que a gente já sabia que não funciona, a gente privatizou, liberalizou, tal. E aí o que eu digo para eles, tá bom, meu caro, tudo bem, você pode não gostar desse tipo de empresa, desse tipo de participação, mas o mundo é assim, a grande parte do mundo é assim. E digo mais, você pode ter uma empresa privada que não tem participação nenhuma do Estado, ou não tem nenhuma relação com o Estado, mas está competindo no ambiente global, como a professora Maria Tereza disse. Então, é muito provável que você vai encontrar o Estado presente e fazendo um grande efeito, ou tendo um grande efeito no seu mercado. Veja, por exemplo, o que é a indústria siderúrgica internacional agora. Com tantos subsídios na China, você tem um excesso total de capacidade que realmente muda o cenário, né? O BNDES deu muitos recursos para o JBS, né? O frigorífico compra ativos nos Estados Unidos, os americanos, num certo momento, falam: o que são esses caras, né? Então, causa uma certa estranheza. Então, enfim, disse tudo isso para voltar. Eu sou suspeito para falar, mas parabenizar de novo realmente o tema, e é super legal tá debatendo isso. Eu tenho muito interesse e tenho aprendido muito com os advogados. Até assim, a pesquisa que a gente faz, por exemplo, o capitalismo de laços, né, ele é baseado numa observação de quem são os acionistas da empresa. Então, no fundo, a gente está observando relações contratuais. Não é isso? Mais ainda, a gente teve, entrou no nível de detalhe, até pegar acordos de acionistas individuais, ver quem manda, quem não manda, eu considero, por exemplo, o acordo de acionistas uma grande expressão de uma forma de imbricamento, vamos dizer, né? De diversos tipos de acionistas no contexto brasileiro. E eu tenho aprendido muito, tenho até discutido muito com professores aqui da casa, um projeto em andamento com uma professora, que é a Mariana Pargendler, né? A gente acabou de finalizar um texto sobre governança corporativa, que é um tema que ela já estudava bastante, um grande especialista, governança corporativa em empresas estatais. Então, realmente, é um grande prazer estar aqui e discutir, tenho aprendido muito com todos vocês. Concordo com a professora Maria Tereza, o termo imbricação, né, é muito interessante, traz também o professor Mário, quer dizer, traz uma neutralidade a essa análise que eu acho extremamente importante. Quando a gente fala da presença do governo ou do Estado, naturalmente a gente vê uma conotação muito negativa, né? E
E as pessoas estão sempre querendo que você fale sobre a corrupção, sobre os problemas que ocorrem. Eles ocorrem, mas eu acho que a gente tem que ter uma postura mais neutra. Até quando eu estava com um projeto de escrever Capitalismo de Laços, o termo que eu ia usar nem era laços, né? Então, fiquei um pouco debatendo, tal. Quer dizer, laços daria uma conotação um pouco mais neutra, né? Assim como imbricamento. Quer dizer, uma alternativa seria falar alguma coisa na linha de capitalismo de compadres, ou coisa assim, mas isso que é o crony, que é a tradução do crony capitalism, que o pessoal tanto fala. Sim, sobre essa questão. Capitalismo de compadres. Então, é que aí traz uma conotação negativa. Acho que a gente tem que, como analistas, realmente partir de uma análise um pouco mais neutra, né? Então, acho que isso já é um grande mérito desse projeto. E sai, como o professor Mário também falou, sai um pouco do debate polar que a gente vê muito, que é ou se fala nas economias liberais ou se fala nas economias, aí depende do termo ou do marco teórico que a pessoa vai pegar, mas não sei, ou um capitalismo de Estado mais forte, a la China, que vocês dizem um Estado totalitário, ou muitos dizem uma economia mais coordenada, né? Então, eu acho que, na verdade, no mundo, você tem, na verdade, uma mistura de muito dessas coisas. Recentemente, até a última The Economist tem um artigo muito interessante. Agora a China está com esse novo plano de reformas. E uma grande questão que não se elucidou ali no plano dos chineses são bastante... assim, faz parte da cultura, né? Não deixar explícito, né? Assim, faz parte é um traço cultural. E, em particular, há um grande ponto de interrogação sobre o que vai acontecer com as estatais. Estava participando de uma conferência semana passada sobre capitalismo de Estado, conversando com um acadêmico chinês, ele estava me dizendo também realmente uma grande dúvida do que vai acontecer. Mas o artigo da The Economist diz que acho que é uma grande lição, o mundo inteiro ele não é um preto ou branco, né? Na verdade, você tem, tipos, nuances. Não, isso eu não quero falar. Pensando nisso. Você tem no mundo vários tipos, formas, né, de participação do Estado, e o artigo diz, em particular, dá um exemplo de um fundo estatal de Singapura, chama Temasek, que participa de várias empresas em vários setores, assim por diante. E um dos argumentos do artigo é se o modelo chinês não poderia caminhar nessa linha, né? Fato é que essa linha nós adotamos bastante no Brasil, quer dizer, é um Estado um pouco, pelo menos durante o processo de privatização e pós, um Estado que sai de um controle eminentemente majoritário e se dissemina nas empresas a partir de pequenas participações, né? E esse é o que a gente tem chamado do Estado, ou do Leviatã, como investidor minoritário. E o Leviatã, como investidor minoritário, aqui no Brasil, ele se expressa a partir de dois grandes atores, que, além do governo em si, mas o BNDES, obviamente, fundos de pensão ligados às estatais, por exemplo, então são pequenas participações, mas no mundo inteiro isso vem de várias formas, cores, tá certo? E tamanhos. Se você for na Índia, esse Estado minoritário vai ocorrer na forma de investimentos de uma empresa de seguros, né, de um fundo de seguros. Tá certo? Se for em Singapura, tem esses fundos governamentais. Se você for em Dubai, são holding companies, né, do governo, participando de várias firmas. Então, você tem várias formas de participação. Então, isso, de novo, traz uma noção de imbricamento, né? Então, de imbricamento, de uma relação que não é tão extremada no modelo totalmente liberal, nem totalmente totalitário, né? Dito isso, o Estado majoritário continua em várias empresas, que são as estatais controladas pelo Estado. Esse eu considero também como
um campo, uma área pouco estudada, porque começam a surgir, aqui no Brasil já tem experiência, mas em outros países já tem, empresas onde o Estado é majoritário, mas, digamos, a empresa é negociada em bolsa, e, portanto, a empresa tem investidores privados participando. Eles são os minoritários agora, né? Isso traz um grande risco para eles, porque, mesmo que você tenha, vamos dizer assim, um marco regulatório de governança, etc., nós sabemos que esse marco pode ser alterado, ele pode ser, digamos, reinterpretado, tá certo? Infelizmente, no Brasil, eu acho que o marco regulatório que a gente tinha de um pouco de isolamento das grandes estatais da intervenção direta do governo, ele meio se perdeu ao longo do tempo. Então, nós temos, assim, agora intervenções mais diretas nas grandes estatais, que não ocorrem, por exemplo, em outros países que colocaram ambientes institucionais um pouco mais fortes nesse sentido. Por exemplo, Noruega, um grande exemplo de uma estatal bastante isolada de interferência política é a Statoil, né? Então, realmente, ali você tem um corpo executivo de executivos realmente mais isolado. Assim, você tem uma agência reguladora muito forte que impede ações mais diretas do Estado, etc., etc., etc. Então, eu acho que esse também é um modelo que também causa um imbricamento, são investidores privados minoritários participando de grandes empresas, que também merece ser estudado. O que eu considero também é que a grande agenda de pesquisa e de análise não é dizer se é melhor privatizar ou melhor ter empresas estatais ou isso, aquilo. Eu acho que é o seguinte: em que condições cada modelo funciona melhor e como melhorar, ou como tornar, ou como fazer cada modelo funcionar de uma forma mais eficiente possível. O modelo onde o Estado participa das empresas dando capital, dando recursos, dado que podem surgir essas relações clientelistas, né, que foram faladas, por exemplo, financiamento de campanhas, né, como foi citado, você pode ter uma relação clientelista de apoio político em troca de capital. Então, para que isso não ocorra, realmente você tem que ter um processo decisório onde os escolhidos, né, sejam, na verdade, os escolhidos, ou se forem escolhidos, de uma forma bastante, vamos dizer assim, criteriosa, com clareza de critérios. Outro professor da casa que tem escrito sobre isso é o Mário Shapiro, né? Ele propõe até uma espécie de mandato para o BNDES, deixando claro que tipo de atuação, que tipo de entrada deve ser buscada. Então, acho que isso é uma primeira coisa, quer dizer, mandatos, caso de novo, né, a importância central do direito para trazer, vamos dizer assim, uma solidez institucional para esse tipo de debate. Então, se o Estado está participando de forma minoritária das empresas, é preciso garantir que exista clareza de critérios de quem recebe, quem não recebe, quando vai sair, até quando fica, e que tipo de ações que os governos vão ter. Do ponto de vista das grandes estatais, também, obviamente, e das estatais vamos dizer assim, negociadas em bolsa ou não, né? Você também tem que ter um ambiente institucional bastante robusto. Então, para você ter, por exemplo, grandes estatais negociadas em bolsa, dados os riscos que eventuais interferências governamentais podem colocar aos acionistas privados minoritários, você precisa ter um arcabouço institucional muito, muito sofisticado, muito, muito sofisticado. Ou seja, com checks and balances, né, pesos e contrapesos contra intervenção do governo, por exemplo, agências reguladoras muito fortes, técnicas, independentes, que regulem. A gente pode pensar assim, a regulação da indústria e a regulação antitrust também, né, que regulem de forma igual, de forma equilibrada, estatais e empresas privadas, e você também tem que ter padrões de governança dos mais elevados possíveis e realmente robustos a qualquer tipo de intervenção e garantindo proteção aos minoritários. Então, quer dizer, concluindo, um grande prazer estar aqui. Eu queria parabenizar novamente pelo trabalho. É muito importante que nós tenhamos mais gente analisando essas coisas. Esse é um prazer continuar o debate aqui, continuar essas discussões. Muito obrigado. Professor Angarita, quer falar alguma coisa? Quero fazer
a gente vai debater, porque já ganhamos uma leitora. Eu não agradeci devidamente a Maria Tereza, mas nós vamos começando a olhar um pouco de milagre na casa. Isso, para mim, é satisfatório. Olha, os autores, a Ângela Liz e eu, chegamos na beira da tentação de fazer um trabalho ideológico. Isso é uma tentativa, isso é uma tentação muito forte. Porque esse tema é um tema, hoje, tema de alfaiate, hein? Todo mundo discute esse tema. Todo mundo tem posição no tema, todo mundo quer opinar sobre ele e muitas vezes opina com clareza e sabedoria. Acho que nós somos devidamente espertos, os acadêmicos aqui presentes, para não achar que nós monopolizamos o saber. Isso é uma idiotice que acabou há mais tempo. Mas nós fizemos um policiamento cuidadoso. Chegou uma hora, no entanto, que eu quero colocar para debate. Se o Estado é poder, no velho sentido do Max Weber, no sentido moderno, que é sócio, companheiro, parceiro, etc., como é que ele exerce o poder? Que o poder, se não é exercido, é outra coisa, é um fantasma. É uma categoria sem conteúdo. Poder é exercido. Se nós admitimos os autores que a empresa é poder, porque ela domina mercados, ela constrói produtos, ela domina no marketing, como é que ela exerce o poder? Então, os autores não abriram mão de colocar na sua discussão a questão da democracia. Que a democracia é a única condição política civilizada que pode domesticar esses dois poderes. Através de instituições militantes, de congressos bem eleitos, de comando de lideranças corretas, etc. Nós não abrimos mão de fazer uma aposta que é a esperança. Se vocês quiserem, a única coisa boa que é irracional é a esperança. Então, os autores não fizeram o jogo ideológico da esquina, mas eles não abriram mão de colocar a questão democrática no seu trabalho. Isso pode ser um bom objeto de debates. Muito bem. Queria fazer só uma consideração antes de abrir a palavra aqui para o auditório. Eu acho que tudo que nós ouvimos da professora Maria Tereza, do professor Angarita, do professor Sérgio, mostra bem que este tema é um tema que não dá para ser maniqueísta, isso é bom ou isso é ruim, e é um tema de dificílima sistematização. Nós estamos vendo aqui que é muito difícil colocar em molduras, em caixinhas, os vários tipos de relacionamento que agentes econômicos e agentes públicos ou empresa e Estado podem ter. É um tema que permite pesquisa, análise sobre diferentes perspectivas, o senhor analisou por uma perspectiva, a professora Maria Tereza Fleury tem trabalhos publicados sobre outra perspectiva, o professor Sérgio também tem a sua própria perspectiva e eu me permito dizer que eu também tenho a minha perspectiva a respeito desse tema. Mas eu queria provocar um pouquinho aqui o professor Sérgio, já que eu não vou ter a possibilidade de provocar a professora Maria Tereza, que se retirou. É verdade, mas são duas coisas. Em primeiro lugar, se essa preocupação de analisar de uma perspectiva mais positiva e menos normativa esse fenômeno da relação Estado-empresa e chegar a conclusões de que existem relações que são talvez espúrias, são pouco transparentes e existem outros tipos de relação que são positivas. Eu acho que esse tipo de constatação está muito presente no livro do professor Sérgio e no livro do professor Angarita também. A pergunta isto é uma jabuticaba brasileira e pelo menos há coisas que são específicas do Brasil. Claro que eu não vou dizer que não existem nenhum tipo de relacionamento em outras jurisdições, mas
essa proximidade que existe, que está apontada no livro do professor Sérgio, entre agentes políticos e agentes econômicos, empresários, é uma coisa... Tem peculiaridades quando você está analisando isso no contexto brasileiro e fazendo um paralelo, por exemplo, com o que é Wall Street e o governo norte-americano. Que é realmente uma ideologia insuspeita em termos de livre mercado, talvez já tenha sido mais no passado do que é hoje. Será que não há percepção de que Wall Street tem um poder de influência e há relações imbricadas também entre quem num determinado momento, o CEO de um banco de investimento e depois se transforma num agente político e continua mantendo esses relacionamentos? Essa é a primeira pergunta a título provocativo. A segunda pergunta, o professor Sérgio escreveu e publicou a sua obra em 2010, o professor Angarita, junto com a Ângela e com a Lígia agora, e eu percebo que o professor Sérgio procurou dar, no final, um alento, um tom otimista, dizendo, olha, existe isso, é um reconhecimento, como o professor Angarita também diz, olha, essa é uma situação, eu estou constatando, eu estou, de alguma maneira, relatando isso. Embora tenham passado só 3 anos, eu acho que o Brasil mudou muito nesses últimos 3 anos. Será que o professor Sérgio continua com a mesma visão final que ele coloca no seu livro depois de 3 anos? Muito obrigado pelas perguntas. Provocação é sempre bom para a gente, né, elaborar. Então, vamos lá. Jabuticaba do Brasil. Em termos gerais, não, porque nós terminamos um novo livro agora, né? Que vai lançar em abril de 2014, especificamente sobre o governo nas empresas, porque o capitalismo de Estado ele vê os laços envolvendo, por exemplo, entre grupos econômicos, grupo Estado, etc., vários tipos de laços. E a gente começa esse livro, esse novo livro, muito embora ele use muitos dados do Brasil, descrevendo o que acontece no mundo. Então, como eu disse, as formas de participação do Estado elas mudam. Então, dependendo do país que você vá, uma holding do governo que está participando. No outro, como eu disse, pode ser uma empresa de seguros, etc. Você tem várias formas de participação, mas o que você vê realmente é que o Estado, na maioria das vezes, continuou presente, mesmo depois das reformas que ocorreram, as privatizações. Então, o que aconteceu aqui no Brasil não é uma exceção. As exceções são Estados Unidos, Reino Unido, né, Chile, né, e talvez alguns dos outros, Canadá, nem mesmo o Canadá. Eu estava numa conferência semana passada no Canadá, eles estão preocupados com essa questão, porque tem muitas empresas estatais ali. Então, quer dizer, nós não somos a exceção. Agora, nós temos algumas jabuticabinhas, sim. Eu acho que o BNDES, da forma que ele se tornou, grande da forma que ele se tornou, e financiando grandes corporações, realmente é algo que chama muita atenção. Muitos dos bancos de desenvolvimento no mundo têm colocado mais foco para pequenas empresas, tá certo? Assim, em condições muito particulares. Nós continuamos realmente com um modelo muito forte. Nossos desembolsos do BNDES têm sido 2 a 3 vezes maiores do que o Banco Mundial como um todo. Eu adoro dizer isso para a plateia internacional, porque eles falam, como? Está no meu livro? Tá. Então, quer dizer, realmente é muito marcante, é um peso muito grande e num tipo de estratégia que realmente muitos países já passaram a reconsiderar por um bom tempo, né? Dito isso, há muitos bancos de desenvolvimento no mundo também participando de empresas e tudo mais. Sobre Wall Street, é bem interessante que você tem uma diferença entre a forma como ocorre esse imbricamento. Vamos pensar do lado quando eu tenho mais dados, do lado dos proprietários das empresas.
O imbricamento que você vê no Brasil de proprietários de empresas se dá pela participação conjunta em múltiplos negócios. Formação de consórcios, formação de blocos de controle com vários proprietários e acordos de acionista bem definidos. Tudo isso cristaliza um imbricamento entre vários tipos de proprietários, inclusive o Estado, que vai participar de todos esses arranjos. Em Wall Street, você vê outro tipo de imbricamento ocorrendo mais ao lado dos conselhos de administração das empresas, onde vários conselheiros participam de uma empresa, da outra, etc. Por quê? Por que isso acontece? Vocês entendem melhor que eu, né? Que existem formas diferentes de propriedade nos países. Aqui é mais concentrado, com grandes, com blocos de controle, etc. Nos Estados Unidos é mais pulverizado, então os gestores lá acabam tendo mais peso, mais força. E, com isso, eles acabam fazendo as suas estratégias de participar de múltiplos acordos. O governo também tem importância? Ela tem. Né? Tem estudos que mostram que relações com o governo, apoio de campanha é um pouco mais restrito, muito embora o pessoal tenha tentado flexibilizar isso mais recentemente, mas você tem evidências que também ocorrem. Só que, em um país como os Estados Unidos, onde as relações políticas são mais institucionalizadas, por exemplo, o lobby ele é regulado, é mais fácil. Né? É mais fácil, é mais transparente, e as empresas, dado que a entrada nesse mercado político é mais facilitada, fica mais difícil para uma empresa realmente falar, não, eu estou construindo a minha estratégia com base em relações políticas, e eu estou me conectando com tal e tal político, ele abrir portas assim por diante. Fica mais difícil. Né? Então, acho que essa é uma diferença. Sobre a questão de ser otimista, realmente eu estou mais pessimista do que no momento que eu escrevi o livro. Por quê? E é engraçado que tem uma nota de rodapé no livro, que é o discurso da campanha da Dilma. Não é da Dilma, não. O discurso quando a Dilma aceitou ser a candidata do Partido dos Trabalhadores. Né? E ela fez um discurso dizendo que, assim, mais ou menos nesses termos, as privatizações causaram um problema para a economia brasileira, graças a Deus que não privatizamos grandes empresas como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Furnas, Eletrobras, todas as empresas que depois o governo atual chegou e falou, faça o que eu mando. Então, os grandes bancos reduzem juros, a Petrobras mantém o preço da gasolina, os grandes estatais do setor elétrico, ou seja, vai ter essa renovação, essa antecipação do contrato, vai lá, né? O setor privado não quer, então vai às estatais. Então, eu acho, e a gente acabou realmente prejudicando muito do arcabouço institucional que a gente tinha construído. Até, quer dizer, o primeiro mandato do governo Lula, você teve avanços institucionais importantes, né? Crédito consignado, por exemplo, foram avanços muito, a lei de falências, né? Foram avanços muito importantes. Posteriormente, você teve, infelizmente, um processo onde eu acho que esse isolamento, esse maior isolamento que a gente tinha construído, não um isolamento total do estado da empresa, porque isso não existe, né? Essa relação é imbricada por definição. Isso não existe. Mas, assim, um isolamento na linha de você evitar intervenções que realmente tragam muitas incertezas e prejudiquem a percepção do nosso ambiente de negócio. Então, realmente, eu estou mais pessimista. Meu nome é Denis Guimarães. Eu queria fazer uma pergunta que o professor Lazzarini já começou a responder, né, que é em relação à regulamentação do lobby. Vocês falaram muito sobre a questão societária, né, na interação entre Estado e empresa, mas principalmente sobre o ponto de vista regulatório, e tendo visto que o professor Lazzarini já começou a falar sobre isso, né, qual que seria a sua opinião em relação à possibilidade da adoção dessa agenda no Brasil? Isso poderia ser positiva, né, a adoção dessa agenda no Brasil, para que se pudesse dar transparência a pleitos do setor privado na implementação de políticas públicas. É isso. Eu acho que a relação do lobby é muito positiva, ela deveria ocorrer, né? Tem uma lei tramitando, quer dizer, nunca sai esse troço. E realmente as empresas estão querendo pelo menos um marco para que isso opere de forma mais transparente.
Tá? E essa questão de relações governamentais está crescendo muito. Só para vocês terem uma ideia, nós abrimos lá no INSPER um curso executivo de relações governamentais, lotou a primeira turma, já pediram para abrir a segunda. Então, já está abrindo do tal nível de pessoas que querem, de profissionais que já estão nessa área e que acabam realmente tendo muita dor de cabeça ou assim uma dificuldade de lidar com os riscos inerentes disso. Então, realmente, eu sou muito a favor, eu acho que deve caminhar nessa linha para você facilitar, tornar mais transparente, facilitar assim, o acesso ao mercado político transparente, né? Senão vai ficar aquilo lá de uma pessoa que conseguiu tal contato com político A ou B e que fala com o ministro X ou Y, que ninguém sabe como funciona, né? Só as pessoas envolvidas. Deixa eu fazer um comentário que retoma o comentário anterior, a jabuticaba do Mário Engler. Eu acho que nós estamos assistindo que é uma diminuição do pudor. As relações entre Estado e empresa, elas sempre existiram e viviam sob o véu que as protegia. É a época dos grandes barões americanos, que mandavam e roubavam, pouca gente mandou e roubou. São 4 ou 5 presidentes americanos, alguns especialistas sabem até de cor o nome, eu não sei, mas sei do fato histórico. Nessa época, as relações eram escamoteadas. O mundo de hoje, do livro do Sérgio, um pouco do nosso pequeno livro, é um mundo diferente. É um mundo que o pudor está cada vez menor nas relações interpessoais, nas relações interinstitucionais e nas relações Estado-empresa. O que se procura é encontrar modos de transformar essa ausência de pudor em alguma coisa séria, que possa entrar nas casas de família, supondo que na casa de família tem algum pudor. Então, o lobby e as suas manifestações desejáveis, o nosso livro cuida disso, pelas mãos hábeis da Lígia Sica, mas o lobby carrega consigo sempre uma grande suspeita, que no lobby, ainda o mais transparente, que provavelmente será o dos Estados Unidos, ele rasga o véu, como diria o Essa de Queiroz, da verdade. Então, os interessados, porque não estou exercendo o lobby, podem ter um exercício malévolo maior do que tem hoje. Eles podem ser estimulados para usar mais do que usam hoje. De maneira que estudar o lobby é alguma coisa que pode ser recomendar uma monografia a respeito, onde se estude nos locais onde ele está institucionalizado e faça com a coragem da proposta uma equação custo-benefício político dele. Quem ganha mais no plano político, não só no plano dos negócios. Que hoje você mesmo sugeriu aí que o plano dos negócios hoje está imbricado com a política e como a política está imbricada com eles. Era isso que eu queria comentar. Professor Oscar. Professora Garita, eu não sou do ramo, né, do seu livro, mas uma das coisas que eu tenho encontrado ultimamente nesse novo capitalismo de feições brasileiras, né, é nessa associação entre o Estado e a empresa, seja como financiador, seja como sócio, seja como indultor dos grandes consórcios. Essa é uma coisa interessante também, quer dizer, essa figura abstrata de um grande consórcio para a construção, seja de Belo Monte ou de outra grande obra, onde o Estado é o articulador e ele, inclusive, determina a criação de empresas para compor esse consórcio, né? E uma das coisas que me preocupa nessa nova forma é que o Estado, em alguma medida, que regulava a relação dessas empresas, seja com seus trabalhadores, seja com o meio ambiente, seja com os direitos humanos, ele passa a não ser mais aquele equidistante que pode condenar, responsabilizar, apreciar, fiscalizar a conduta da empresa, porque ele é a própria empresa. Então, com isso, nós perdemos uma espécie de etapa civilizatória onde o Estado continha a conduta inadequada que era perpetrada pela empresa quando ele passa a ser empresa, né?
vivenciei nos últimos dias uma experiência curiosíssima num país da África, onde, né, uma empresa licitada para a construção de um porto, ela trazia 2.000 empregados em condição de trabalho escravo, né? Mas, evidentemente, que essa empresa chinesa que vinha lá tinha sociedade com esse Estado africano no qual ela estava. Então, essas imbricações que hoje acontecem, elas têm vamos dizer, uma consequência que é muito mais importante sobre a nossa desânimo ideológico com o modelo ou não. Mas, de fato, nós temos um problema de redução da capacidade regulatória do Estado, redução da capacidade fiscalizatória do Estado e, muito mais, a sua própria capacidade de impedir que essas coisas aconteçam. Então, eu queria entender, quer dizer, qual é a posição de vocês que leram essa imbricação sobre esse novo fenômeno. Eu não sei qual é a posição da Aline e da Ana, ou da minha posição. Eu acho que isso é o devenir inalcançável pelos meus olhos. Porque nós vivemos amarrados em categorias criadas há mais tempo. O mínimo que eu posso dizer delas é que são velhas, e algumas muito velhas. E, no entanto, a gente mantém respeito por elas, independentemente de elas servirem ou não. Nós estamos assistindo uma imprestabilidade de algumas instituições. Os grandes teóricos institucionais americanos, Worth na frente, criaram a mística da instituição. Tudo passa pela instituição. Nem tudo passa por elas. Não estou na linha que foi descoberta agora, recente, da grande líder inglesa, Thatcher, que diz que sociedade não existe, existe o indivíduo, que é um modelo, um reducionismo terrível. Mas eu não sei, Oscar, quer dizer, essa provocação não é amigo que faz para amigo, não é adversário que faz para adversário. Eu sou seu amigo, sou seu eleitor, gosto muito de você. Agora, eu não sei onde vai parar isso. Nós estamos num processo de construção e destruição, um pouco de Schumpeter, construção, destruição, etc., para encontrar um modelo institucional novo que possa preservar princípios que você e eu acreditamos. A democracia básica tem que ser conservada. Mas os modelos vigentes estão preclusos, para usar um adjetivo jurídico, estão peremptos, para usar outro adjetivo jurídico. E nós agarramos a eles. Não vou falar mal de nenhum congresso, de nenhum presidente, porque é de mau gosto falar nisso. Num ambiente como esse, falar mal de governo. Mas a crítica que eu faço é: nós estamos querendo encontrar soluções que não vislumbramos ainda. Não sei se o método de experimentalista é razoável, ou se a longo prazo todos nós já morremos, como diz outro grande economista. Mas isso é pergunta de adversário, não é de amigo. Mas, professor Ari, só queria já antecipar que, ao final, nós teremos um coquetel, é isso? Tá. Okay. Ari, eu tinha perguntado aqui um minutinho só. Eu vou ser adversário, Angarito, outra vez. Discutindo aí empresa e Estado, nós não podemos negar a importância no Brasil de hoje, no Brasil da jabuticaba, no Brasil da democracia, que você preza como valor, né? Numa situação totalmente peculiar. As empresas estatais tinham, têm e terão poder. A pergunta minha é a seguinte: como elas são dirigidas? Ficar discutindo, não, para baixar o preço da gasolina, arrebentaram com a Petrobras. Para fazer Belo Monte, enfiaram na Eletrobras uma proposta inviável de execução. Não sei como que a Odebrecht ou a Infraero vai conseguir levantar os 19 bilhões de sexta-feira. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque estas empresas estatais não estão tendo governança. E dá para resolver. Não é para gerações futuras. A jabuticaba brasileira é que essas empresas não têm nenhum controle. Nomeia-se quem quiser para ser diretor da empresa, nomeia-se quem quiser para gerir fundo de pensão. Então,
eu acho que está faltando, do ponto de vista institucional, algo que no Brasil já se falou, e tal, mas dá para fazer, é um estatuto da empresa pública. Ou chamar a responsabilidade as pessoas. Quem são os membros do Conselho da Petrobras? Quem são os diretores da Petrobras? Quem são os diretores da Transpetro? Quem são os diretores da Eletrobras, de Chesf, de Furnas? Essas empresas têm uma importância muito grande no Brasil. Voltando ao sonho democrático, que somos parceiros, não adversários. Precisa tomar conta disso. Falavam, não, os cientistas políticos inventaram. No Brasil, a grande descoberta feita pela revolução ocorrida com a ascensão do PT ao governo foi o presidencialismo de coalizão. Então, criaram um modelo de que não, é centralizado, tem que fazer os acertos, porque senão não governa e tal. Esqueceram de pensar no controle das empresas estatais. É o dinheiro nosso que está lá. Né? E isso não está controlado. Então, eu vejo, num estudo sobre essa ligação, eu acho que o tema é tão concreto, tão visível, para o dono do alfaiate. Para o alfaiate, ele vê. Quem é que manda? Quem é que toma conta da Petrobras? Uma empresa que tem ações na Bolsa, no mundo inteiro, né? É patrimônio do Brasil, assumiu compromissos. Então, eu pergunto, um pouco falou já o Lazzarini, a governança das empresas estatais. Você disse que no INSPER vocês fizeram um curso de assessoramento governamental que foi um sucesso. A Fundação Getúlio Vargas também fez um, que eu estou coordenando, de assessoramento governamental na Petrobras. Oscar Vieira esteve lá. A Petrobras está percebendo que tem que se organizar para relacionar-se com o governo. Só que quem está lá não é diretor nada, são os funcionários de carreira, né, que estão vendo a história e que estão participando. Então, essa ironia de que a Fundação também está ganhando áreas, está crescendo, estudando, para mostrar que nós também estamos andando na linha de modernizar a administração pública. Mas a pergunta minha provocativa é essa. E não pensaram, vocês que estudaram no Estado, e empresa estatal, força e tal, na empresa, o dirigente é o dono da ação, né? É o representante, eles que elegem, ou profissionaliza, ou eles que decidem. E nas empresas estatais, não há limite, põe quem quer. Professor Angarita. Você não é adversário, não. Eu dei a bola para você chutar, vai embora agora. Deixa eu dizer a você o seguinte, não vamos fazer o striptease da tua conversa, tirar as roupas da conversa. Em primeiro lugar, você tem a noção de empresa, que é uma noção antiga e controversa. Mas vamos imaginar que a Petrobras não seja uma empresa sem controvérsia. Uma empresa de origem política para atender uma política econômica na época do Getúlio. Esta empresa passou por várias jabuticabas. Uma delas foi ser governada por generais. Por que não se tratou disso lá? Porque só agora que se cobra... Em outras palavras, nós estamos num momento em que precisamos repensar as instituições. A clareza do nosso trabalho, se tem algum mérito, é esse. Olha, o Estado é uma instituição, a empresa é outra, ambos têm poder. Vamos domesticar essas duas esferas. A tua questão, que é absoluta, eu aplaudo a tua dúvida, aplaudo a tua inquietude, naturalmente, mas não é o objeto do nosso trabalho. Pode ser um trabalho um objeto de caso para estudar a Petrobras. Você está estudando esse caso. Prover o Conselho de Administração da Petrobras é a forma antiga. É o Conselho Superior que provê os diretores. Isso é a lei de 76. Ou você reorganiza esse estatuto, ou vai acontecer a mesma coisa daqui a 50 anos. Então, eu fui de uma geração que pregava na rua o petróleo é nosso. Quase morro de paixão quando assumi um general para desmandar a Petrobras. A minha Petrobras não era do general, nem essa de hoje. Ela hoje está manipulada erradamente, como foi no passado com os generais. Por quê? Porque não se mudaram as instituições que levam em conta a sociedade anônima, o acionariado privado, o acionariado público, a disjuntiva que é perigosa, não dá para conviver. Todo mundo sabe dessas coisas. De maneira que aplaudo a sua inquietude,
mas não tem remédio para ela. Você continua meu adversário. Nós temos aqui tempo para mais 2 perguntas, uma do professor Ari, a outra do professor Alexandre Micheli. Depois o professor Lazzarini pode fazer uma consideração final aqui. E vamos... A minha não é propriamente uma pergunta, mas já que esse livro veio à vida, é que para o próximo não espere tanto tempo com relação ao primeiro, escrito pelo professor Angarita e pelo professor Edbusa. E eu acho que, como continuação desse tema, aí voltando especificamente para o Brasil, é essa correlação daquilo que vocês 3 estudam, a correlação entre o mercado de ações e as empresas públicas. Porque todas elas, normalmente, a não ser as estatais, mas as de economia mista, elas vão ao mercado buscar recursos. E, entretanto, elas se recusam a deixar de fazer políticas públicas através de controle de preço, ou mesmo, como colocou o Eugênio, através de designações políticas, etc., 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 sob o manto ainda não definido que existe na lei de SA sobre o interesse público. Ou seja, as empresas de economia mista podem, a elas se aplica a lei, porém, em determinadas situações, a lei pode ser desobedecida em função do interesse público. Só que existe uma correlação madrasta. Ela vai ao mercado, tem os minoritários, sabe? Às vezes, em termos de participação de capital, não são tão minoritários, e aplicam-se a essas empresas aquela teoria do interesse público, quando, no mais das vezes, não é bem o interesse público, mas é o interesse do governante, do momento. Então, talvez, como um segundo capítulo, um segundo tomo, pudesse juntar essa divergência que existe sem cair na manifestação ideológica, mas pura e simplesmente na impossibilidade ou possibilidade de coadunar o que seja isso. Professor Alexandre. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Lazzarini também, além do professor Angarita, que já pude parabenizar um pouco antes, né, do evento, pelo livro Capitalismo de Laços, particularmente por mostrar empiricamente que nos últimos, desde 97, do início do processo de privatização, mudou-se muito para não se mudar muita coisa, né, em termos do poder do Estado sobre as empresas. E o meu ponto agora diz respeito, acho que a palavra de ordem atualmente, que é de investimentos, né? E para falarmos de investimentos, falamos aí sobre mercado de capitais. Então, de forma bastante sucinta, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o papel do Estado, particularmente do BNDES, hoje, no sentido de fomentar ou obstruir o mercado de capitais nacional e, particularmente, a questão de uma certa distorção de mercado, já que as empresas competem não só por clientes, mas também por recursos, e em que medida estamos privilegiando as empresas maiores, já estabelecidas, em detrimento daquelas que podem vir e promover a destruição criativa. O professor Lazzarini pode... De fato, a gente tem estudado muito o BNDES em particular, e não somos contra o BNDES, e nem queremos desmantelar o banco, né? Mas, realmente, a nossa avaliação mais recente do banco acho que está mais na linha de, realmente, em termos de desenvolvimento do mercado de capitais, está ajudando a colocar um pouco de freio, na verdade. Por que isso? Porque estão-se realmente passando muitos recursos para empresas que poderiam captar recursos de outra forma, né? O pessoal vê de uma forma muito simples o volume de desembolsos do BNDES sobre PIB e os investimentos sobre PIB. Quer dizer, os desembolsos do BNDES aumentaram muito e os investimentos não reagem. Quer dizer, então, quer dizer, se você aparentemente não tem um efeito efetivo de gerar mais
digamos, capital fixo, etc., na economia. Então, o que você acaba fazendo é transferir subsídios para determinados grupos que poderiam captar recursos de outra forma. O que eles vão fazer? Eles vão preferir essa modalidade de financiamento, mesmo que o projeto saísse de outra forma. E, com isso, você coloca um freio, né, além de pegar a nata do mercado, né, o filé mignon do mercado são as grandes empresas que poderiam ser justamente as clientes de grandes bancos que poderiam entrar em mercado de longo prazo. Obviamente, o banco diz que, olha, o mercado de longo prazo não existe, não adianta a gente sair, concordo, mas aí vem o velho problema do ovo e da galinha. Um certo momento, tá certo, você tem que criar formas inteligentes de fomentar o mercado. O que a gente vê, na verdade, não é uma condição onde isso está acontecendo. Dito isso, nós mesmos temos estudos que o banco pode fazer diferença em alguns casos de empresas, por exemplo, muito restritas em capitais e com oportunidades de investimento. Tá certo? A empresa tem uma boa oportunidade, pode alavancar uma competência que ela já tem, ganhar escala. Geralmente são empresas menores, como eu disse, essa discussão sobre o Banco de Desenvolvimento chega à conclusão de que realmente esses bancos podem fazer diferenças em condição de empresas que precisam de capital. Então, eu acho que realmente precisaria fazer uma grande mudança de curso. Eu recomendaria uma grande seletividade do banco. Nós tivemos, aí foi mencionado, a privatização dos aeroportos. O aeroporto é um grande negócio. Eu queria ser dono de aeroporto. Assim. Mas, eu acho que mais que banco, porque você tem um fluxo de caixa relativamente estável, você pode explorar receitas acessórias, restaurantes, etc. Estava todo um debate que o pão de queijo no aeroporto é muito mais caro que por aí, né? Nós estamos sendo expropriados pelo pão de queijo, o lanchinho do aeroporto. Então, é um monopóliozinho natural. Para que Infraero entrar com 49%? Para que BNDES financiar 70%? Até o próprio ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, disse que, na verdade, essa entrada da Infraero seria um grande dreno de recursos, porque precisa vir recurso do Tesouro, vai precisar capitalizar a Infraero. Não é necessário. E numa situação onde a dívida pública aumenta e a população começa a protestar pela falta de bons serviços públicos. Né? Então, realmente, não está fazendo uma análise muito seletiva desses investimentos. Quando você não faz isso, realmente, você acaba não contribuindo nem para o investimento, nem para o desenvolvimento do mercado de capitais. Mas eu tenho uma certa opinião forte a esse respeito, como vocês podem ver. Professor Angarita, alguma consideração? Então, queria dar por encerrado, agradecer a presença de todos e reiterar que nós teremos um coquetel aqui na sequência.